para quinta-feira. A lição, ela assume um caráter interessante e ela foca no seguinte aspecto. Segundo o que nós temos estudado, Deus se comprometeu a respeitar a liberdade necessária para que o amor pudesse ser o parâmetro de nossa existência. Cristo venceu o mundo, é a nossa lição. Muitos dos ingredientes que compõem a história não são escolhidos por ele, mas são exatamente, às vezes, o oposto daquilo que ele deseja. Segundo esse entendimento, a providência divina não é simplesmente unilateral, como se o Senhor controlasse sozinho todas as coisas, tudo o que acontece. Pelo contrário, ela requer uma visão bilateral da providência de Deus. Algumas coisas são ocasionadas por ele, mas outras são resultado das decisões livres das suas criaturas, como os males, desgraças, a morte. Em resumo, acontecem coisas que Deus não deseja que elas aconteçam. Acontecem coisas que Deus nunca planejou que acontecessem. Muitas vezes, por um plano que só Deus sabe, Deus intervém sobrenaturalmente. Outras vezes Deus não intervém. Essa providência, esse agir ou não agir de Deus, levando-se em conta o teísmo cético, nós temos uma visão muito estreita, muito limitada para poder julgar porque Deus agiu, porque Deus impediu, porque Deus não impediu, porque Ele fez, porque Ele não fez. Nós temos uma visão muito limitada para julgar esse agir de Deus, e quando caímos nesta vala de julgar o agir de Deus, nós entramos num terreno predileto, prazeroso de Satanás, que é jogar para Deus, atribuir para Deus todas as desgraças, todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo, inclusive com a nossa vida. E finalmente, a lição vai trazer o texto que nós mencionamos a princípio, João 16:33, onde nós vamos encontrar aqui, vamos mais uma vez pedir para a produção para colocar o texto aí na tela. Palavras do Senhor Jesus: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Em tempos de sofrimento, de dificuldades, a fé das pessoas pode vacilar por acreditarem de modo equivocado que Deus sempre irá poupá-las, ou que Ele deveria fazer isso, poupar as pessoas diante do sofrimento desta vida. Contudo, Jesus nos ensina uma verdade muito diferente e muito mais abrangente. Ele alerta nesse texto de João 16:33 os seus seguidores que neste mundo dominado pelo pecado, cujo domínio foi conquistado por Satanás ao enganar os nossos primeiros pais, e Deus, em harmonia com o seu caráter moral, respeitou essa tirania satânica que impôs ao mundo todo o pecado e suas consequências. Mas Deus, Ele sabe que por conta disso, e a palavra de Deus nos revela, que nós vamos passar por dificuldades e tribulações. Mas essa não é a declaração final. Nós podemos ter esperança porque Ele venceu o mundo. E essa vitória de Cristo que nos traz conforto e esperança. Quando lembro mais uma vez do Salmo 23, quando entramos naquele vale escuro, a vida marcada por pastos verdejantes, por águas tranquilas, por veredas de justiça, sofre uma mudança repentina quando o vale sombrio da morte se apresenta. E quando nós temos que nos deparar com todas as consequências do pecado, a enfermidade, a morte, as mágoas e tristezas e as lágrimas, nada disso faz sentido, nada disso parece justo. Isso parece que não se harmoniza com Deus de amor, bondade e misericórdia, não se harmoniza mesmo, mas não se harmoniza com um Deus soberano, todo-poderoso, que tem poder para determinar o fim do mal, e Ele já determinou o fim do mal, mas existe um processo, um tempo para o qual a sua vontade de pôr um ponto final nesse mundo vai finalmente acontecer, porque Cristo venceu o mundo. Este mundo de dor, tristeza, pecado, miséria, vai ter um ponto final enquanto passarmos por aqui. Lembremos, aqui não é o final. Quando o salmista Davi descreve o vale de sombras e morte, ali não termina o salmo continua com uma mesa posta na presença dos inimigos. E o salmo continua, no verso 6, terminando o salmo,
com estar para sempre na presença do Senhor. Então, se eu estiver falando para alguém que está enfrentando exatamente a miséria do luto, da morte, da perda, de uma doença, não consegue harmonizar a soberania, o fato de que Deus é todo-poderoso, justo, amor, não consegue harmonizar tudo isso, leve em conta que muito daquilo que acontece nesse mundo é consequência das nossas próprias escolhas e muito do que acontece nesse mundo é resultado do domínio de Satanás, que tem data para terminar. Eu gosto muito de uma ilustração muito simples, mas interessante, que o pastor, compositor Valdecir Lima utiliza, falando de um casal que num sábado pela manhã acordaram atrasados, começaram a discutir e já comprometeu a saída para a igreja, pintou aquele clima ruim e no caminho então o pneu do carro furou e eles começaram um a acusar o outro, um dizendo que isso era um castigo de Deus porque eles tinham discutido, o outro disse, não, isso é Satanás que faz todas as coisas ruins para nos prejudicar. E o Valdecir, de uma forma muito simplista, acaba dizendo o seguinte: um acusou a Deus, outro acusou o diabo e ninguém lembrou que foi o prego que furou o pneu. Muitas coisas nesta vida, elas acontecem em decorrência desse estado de pecado em que nós vivemos. Mas Deus tem um propósito para isso. E o propósito é pôr um ponto final na miséria do pecado. E nós temos que nos preparar para isso. E só podemos fazê-lo se livremente nos apresentarmos para receber esta promessa de Deus, a promessa da redenção e da sua salvação. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quinta-feira.